amigos! Nesse mês de abril, o grupo Aulas da Vida, do Centro Espírita Amor e Caridade, da cidade de Bauru, realiza suas palestras em torno do tema A Justiça das Aflições. E se temos aflições, temos que saber passar por todas elas. Então, o meu tema de hoje, para o nosso encontro aqui, é Tende bom ânimo. Nós temos no Livro dos Espíritos, a questão 943, vamos ver o que Kardec pergunta aos espíritos da codificação. Essa questão 943, ela está no livro 4, capítulo 1 do livro 4, que é intitulado Penas e Gozos Terrestres. Então Kardec pergunta assim: de onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? Então vamos pensar assim, quando ele quer dizer sem motivos plausíveis. Então nós vemos pessoas que passam por muito sofrimento, uma vida tumultuada, cheia de aflições. Então, podemos dizer assim, compreendemos o desgosto da pessoa. Mas, Kardec está falando aqui também daquelas pessoas em que nós olhamos e parece que a vida está tão boa, parece que tudo está indo tão bem, a pessoa até se apresenta feliz para nós, assim, em todos os momentos, mas no fundo, ou em algum momento, vamos saber que aquela pessoa tem desgosto na vida, que aquela pessoa tem aflições, que aquela pessoa está passando por muitos momentos difíceis. Então, Kardec faz essa pergunta, de onde vem esse desgosto? Sendo que aparentemente, aos nossos olhos, não existe motivo plausível. Mas é interessante analisarmos que mesmo aquelas pessoas que você percebe um motivo plausível, para uma tristeza, para um desgosto, como vamos usar a palavra que Kardec utilizou. Então, mesmo aquelas que você olha e fala, nossa, tem um motivo plausível, tanto aquelas outras pessoas que aparentemente não têm motivo, mas também têm essa tristeza, esse desgosto, tem uma aflição no seu íntimo, então essa resposta ela vai para todas as pessoas, em todas as condições, em todos os tipos de aflição. Então vamos ver como que os espíritos respondem a Kardec sobre isso. Eles dizem assim. Então Kardec pergunta de onde vem, esse desgosto. E os espíritos respondem: efeito da ociosidade, da falta da fé e frequentemente da saciedade. Segue mais. Para aquele que exercita suas faculdades com objetivo útil e segundo suas aptidões naturais, o trabalho não tem nada de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto age tendo em vista uma felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então nós precisamos aqui analisar essa resposta dos espíritos, Então eles dizem de início, então de onde vem esse desgosto? Do efeito da ociosidade. Como podemos interpretar isso? Efeito da ociosidade. Aí então os espíritos estão falando apenas efeito ou consequência daquela pessoa que não trabalha, daquela pessoa que passa a vida na ociosidade, na falta de ter ali um compromisso? Sim, também, Então vamos analisar, por que eles dizem assim? Aqui, essa ociosidade
tudo bem, também se refere à ociosidade da falta do trabalho, né? Porque nós sabemos que o trabalho, qualquer que seja o trabalho, ele dignifica o homem, não é? O trabalho dá o seu sustento, né? Deveria dar o seu sustento, enquanto estamos trabalhando, estamos movimentando a nossa mente, né? O nosso corpo. Então, estamos trabalhando e, como diz o ditado, né? Quando estamos com a mente muito vazia, é oficina, não é? De pensamentos ruins e de indagações que não fazem nem sentido. Então, sim, o trabalho físico, é óbvio, que além da sua importância, que já conhecemos da parte material, a importância também de nos realizarmos, né, diante dele. Então, eles seguem dizendo que aquele que faz o seu trabalho utilizando as suas faculdades, né, utilizando suas aptidões naturais e com gosto e com alegria, para ele o trabalho não é penoso, né? Nós sabemos disso. Então, sim, o trabalho material, o trabalho físico é algo extremamente importante. A pessoa que vive na ociosidade, sem ter absolutamente nada para fazer, ela vai começar a pensar coisas, né? Ela vai ficar ali deixar aquele campo aberto para influências também, muitas vezes negativas. Por quê? Porque nós precisamos trabalhar. Nós precisamos pôr essa energia toda em movimento, não é? Tanta coisa que temos que fazer no mundo, tantas possibilidades de trabalho, e aqui podemos generalizar, qualquer tipo de trabalho. Qualquer tipo de trabalho, ou seja, na realidade é pôr em ação, né? Pôr em ação, pôr em movimento essa nossa energia, pôr em movimento em prol de nós mesmos, em prol de uma comunidade, em prol das outras pessoas. Então, é o trabalho realmente. Mas também os espíritos estão aqui nos falando, através dessa resposta, do trabalho do espírito, que também é um trabalho extremamente importante. Então, é o trabalho do corpo e o trabalho da alma. E o trabalho da alma é aquilo que nós temos que buscar dentro de cada circunstância da nossa vida, dentro de todos os momentos da nossa vida. É um trabalho íntimo, não é? Que nós temos que buscar dentro de todo do ensinamento que Jesus nos trouxe, dentro da lei divina, né? Dentro daquele conceito do caminho correto a seguirmos. Vamos analisar então esse trabalho da alma mais para frente, um pouquinho. Mas é para a gente se situar aqui dentro dessa resposta. Então, os espíritos estão falando do trabalho. Nós não reencarnamos para ficarmos ociosos, nem do corpo físico, não é? Nem do trabalho material, nem do trabalho mental, nem do trabalho da alma, não é mesmo? Aí podemos pensar, mas e aqueles irmãos, né? Aqueles nossos irmãos que reencarnam com dificuldade motora, com dificuldade cognitiva, que tem suas limitações, mas aí a alma também está trabalhando, que é um trabalho bem importante, né? Então a alma está trabalhando. E os outros que estão à sua volta neste cuidado, é o trabalho também que eles estão realizando. Então nada está acontecendo que foge à lei natural. Nada está acontecendo que não tenha que estar acontecendo, não é mesmo? São as circunstâncias necessárias. Então tudo é trabalho da alma, tudo é trabalho do corpo, tudo é trabalho do espírito. Tá? Então ninguém deve ficar sem trabalho. Então, nós estamos aqui para esse trabalho, só que esse trabalho é generalizado, em conjunto. Então isso é uma parte da resposta, né? Aí ele segue dizendo, então, efeito da ociosidade e efeito da falta de fé. Aqui também nós temos que parar e refletir. Efeito da falta de fé. Então, os espíritos, a codificação,
não estão dizendo efeito da falta de fé espírita, efeito da falta de fé católica ou de qualquer outra extensão, de qualquer outra expressão religiosa. Não é isso, eles não estão dizendo nesse sentido. Eles estão dizendo aquela fé que nos dá a esperança de estarmos sendo acolhidos, né? de estarmos sendo cuidados por Deus, por Jesus, por uma energia superior, pelo universo. Não importa que iluminação nós vamos dar, não importa a crença da pessoa, né? Mas realmente a falta de fé, ou seja, aquele materialismo puro, né, de entendermos que só essa vida é a que vivemos, que é só esta vida material tão curta, né, que existe, que não existe nada além, após nossa morte, que não existe a sobrevivência da alma, e que não estamos sendo auxiliados, que não existe uma lei, né, uma situação que nos rege. Então isso realmente nos tira toda a esperança, né? E se pensarmos nessa vida como única, aí sim que a coisa complica muito mais, porque nós temos as nossas aflições, não é? Afinal, nós estamos num mundo de provas e expiações, onde as aflições são ainda para nós necessárias, porque são a oportunidade que nós temos de trabalho. E porque também são consequências daquilo que já realizamos e angariamos para nós. Então, sim, nós temos as nossas aflições, e se não tivermos a fé, não importa qual denominação vamos dar para esta fé, não é? Não importa como vamos trabalhar dentro dessa denominação, desta fé. O importante é termos uma esperança que acalenta no nosso coração, no nosso íntimo, de que estamos sendo acolhidos pelo universo, por esta energia, por Deus, por Jesus. Então isso é importante, porque então não percebemos que não estamos sozinhos, não estamos assim a esmo, não é mesmo? Que o nosso caminho, apesar da escolha ser nossa, nosso caminho ele está sendo observado, está sendo cuidado, recebemos auxílio, né, de Deus, recebemos o auxílio da espiritualidade, ou do santo que somos de nossa devoção, dependendo da nossa fé. Então isso não importa. Então eles não estão falando assim que nós temos que ter essa fé denominada, circunscrita. Isso aí, na realidade, meus amigos, é coisa dos homens, né? Coisa dos homens, porque essa fé, ela é abrangente, é essa ligação que temos com essa energia protetiva que nos guia e nos ampara. Então isso é a fé que eles estão falando, porque essa fé que é raciocinada, que é lógica, que deveria ser raciocinada e lógica, ela nos traz essa esperança, né? E essa percepção de que tudo continua. Então vai ser mais fácil para nós, dentro disso daí, dessa concepção, entendermos, aceitarmos aquilo que nos chega. Porque não vamos mais encarar apenas como vicissitudes e injustiças, não é? Nós vamos encarar, então, como necessidade de trabalho da nossa alma e como bênção para nós em muitos momentos, para que possamos evoluir mais rápido, deixar ali os nossos enganos para trás. Então, vejam como as respostas, né, dos espíritos, nós devemos sempre analisar com muito cuidado, com muito mais profundidade, né, do que aquilo que realmente batemos os olhos e lemos. Como as parábolas de Jesus, como as palavras de Jesus. Então nós temos sempre que ir um pouquinho mais além, né, nos aprofundarmos dentro daquele conceito que Cristo quis passar para nós, e também nessas respostas da espiritualidade.
para não cairmos em contradição, né? Para realmente compreendermos o que eles estão falando para nós. Aí eles seguem dizendo que também vem frequentemente da saciedade, certo? Da saciedade, ou seja, uma alma que vive na ociosidade, uma alma que não se encontra a sua função, né? A sua função na vida, né? Aquilo que a move, que ela tem que buscar. Uma alma que não tem esperança alguma do além, né? Do além desta vida, ou de que está sendo auxiliada, sendo acolhida por uma energia, né? Pelo universo. Essa alma, ela, consequentemente, ela não vai ser saciada. E o que quer dizer isso? Vamos pensar no nosso mundo de hoje, como estamos no mundo de hoje. O mundo de hoje, com essa velocidade, né, de conhecimento, de informação, do tempo mesmo, né? Ontem mesmo estávamos comemorando a virada do ano, hoje nós já estamos praticamente no final do quarto mês, no final do mês de abril. Passou assim, nós nem observamos, nem percebemos. Então o mundo está numa velocidade imensa e nós vivemos os nossos dias numa correria, numa velocidade, e nós temos nas nossas mãos o mundo, não é mesmo? Os nossos computadores, os nossos celulares, tudo o que buscamos pode ser do outro continente, do outro lado do mundo. É só colocarmos ali, né, digitarmos, pesquisarmos, um clique e pronto, está tudo ali às nossas mãos. A inteligência artificial, que faz tudo com uma rapidez que demoraríamos 2 horas para fazer, dependendo, né, de um texto, de alguma coisa, ela nos traz em 30 segundos. Veja bem a velocidade em que vivemos. Em muitos pontos, isso é óbvio que é muito bom e é consequência da evolução mesmo da humanidade. Mas essa velocidade, isso nos traz uma inconstância do nosso sentimento, né? É aquela falta daquele momento de pararmos, deixarmos tudo de lado, voltarmos os nossos olhos para dentro de nós, para dentro dos nossos sentimentos, buscarmos aquele momento da reflexão, que pode vir ali com a nossa oração, pode vir com uma leitura edificante. Então nós temos que buscar em nós essa calmaria. O mundo está naquela turbulência à nossa volta, mas nós temos que buscar dentro de nós a calmaria, a quietude. E a quietude vai nos trazendo aquela paz, vai nos fazendo, vai nos dando essa ligação mais íntima, né, com a nossa fé, com a nossa esperança. E quando buscamos essa quietude, buscamos esses momentos de reflexão, né, mesmo dentro dessa loucura do mundo, nós vamos começar a ter mais saciedades. Então, vamos começar a ter aqueles desejos, né, que são incontroláveis, aquela busca, que às vezes nem sabemos do que, mais controlada. Então, vamos compreender que tudo tem o seu tempo. Vamos compreender que, às vezes, aquilo não é o melhor, então não conseguimos, não chegou para nós e tudo bem. Porque estamos trabalhando essa quietude, essa paz, esse entendimento, não é? Então, nós podemos vamos pensar sempre na tecnologia, nos celulares. A cada ano, uma nova tecnologia de celular, um novo, né, com novos apetrechos, novas possibilidades, né, para nós. Meu Deus, e a gente fica naquela ânsia de ter, eu preciso ter aquilo novo, eu preciso acompanhar, eu preciso... Calma, a gente não precisa tanto assim, né?
A gente já conquistou muita coisa. Nós precisamos agora voltar essa ânsia de busca, né, dentro de nós, para nos reencontrarmos dentro dessa confusão do mundo. Então, essa saciedade que os Espíritos estão trazendo nessa resposta é isso para nós, essa quietude, porque senão vamos viver assim sempre na agonia de algo mais, de buscar mais, de ter mais, de conquistar mais, e nunca estaremos satisfeitos. Nunca estaremos satisfeitos. Então, eu lembro quando, aqui um exemplo bobo, mas eu lembro quando eu era criança, e que quando estava mais ou menos próximo do Dia das Crianças, então eu já ficava naquele desejo, né? Daí era uma agonia mesmo, né? De chegar logo aquele dia e receber o meu presente. Eu lembro que já semanas antes começavam então as propagandas na televisão, né? Das marcas famosas ali daquela época, com os brinquedos. E eu ficava ali esperando as propagandas, porque eu queria ver os brinquedos. Para quê? Para escolher aquele brinquedo que eu iria ganhar no Dia das Crianças. Existe isso hoje? Não existe mais. Não existe. Por quê? Porque até as crianças estão insaciáveis, porque elas têm tudo também à mão, não é? Os brinquedos, a tecnologia que elas também já utilizam, porque não tem como fugir disso, né? Elas já fazem parte, parece que elas já nascem sabendo de tudo isso praticamente. Então, não tem mais aquele gosto da espera, a paciência, né? Para depois receber naquele momento, porque tudo já é insaciável. Então, recebe ali o brinquedo, vamos falar do brinquedo, mas isso não é para a nossa vida, em tudo. Temos aquela conquista, recebemos a criança aquele brinquedo, no outro dia, tá bom, ela já não liga mais, ela quer outro. Então isso é uma coisa que nós temos que nos preocupar também, né, em passar essa calmaria das nossas crianças e termos em nós, obviamente, porque vivemos nessa insaciedade do mundo e isso não nos traz paz, e isto não é bom. Tá? Nós temos que buscar essa quietude, essa saciedade dentro de nós. Senão vamos ter sempre aflições, porque queremos sempre mais. Nunca estaremos satisfeitos com o que temos. Isso não é só financeiramente, não, materialmente. Isso é dentro dos nossos sentidos também, né? Das nossas conquistas, outras pessoais, enfim, é em tudo na vida, tá? Então, realmente, se analisarmos essa resposta dos espíritos, então, realmente tudo isso que eles disseram, a ociosidade, a falta dessa fé, dessa esperança, e também essa insaciedade, com certeza vai nos trazer aflições, porque não teremos a quietude necessária, o entendimento necessário para vivermos bem, com qualidade a nossa vida, né? Então, eles falam aqui do trabalho. Quando exercitamos as nossas faculdades, as nossas aptidões naturais, e aqui é importante analisarmos que eles não estão falando só da parte de trabalho material, eles estão falando do físico, né? Estão falando também do trabalho da alma. Porque nós reencarnamos e nós temos a nossa individualidade, obviamente, e nós temos as nossas faculdades, né? Deus nos provê com aquilo que necessitamos para o trabalho da nossa experiência de agora. E temos as nossas conquistas da alma, né? Conforme as nossas reencarnações passadas, fomos também conquistando algo. Então nós temos trabalho da alma a fazer. E em todos os sentidos, quando trabalhamos essas faculdades e segundo as nossas aptidões naturais, isso é importante entendermos, tanto que está até assim em negrito, né, da resposta. Por quê? Porque nós também temos que saber dos nossos limites, temos que nos conhecer, por isso a importância de voltarmos os olhos para dentro de nós e não nos ferirmos, não nos maltratarmos, buscando e tentando ir além daquilo que podemos. Então, veja bem, nós temos um trabalho a realizar, né?
nós temos essa busca necessária de crescimento, de evolução, mas tudo com equilíbrio. Tudo é com equilíbrio. Não podemos nos forçar a ir além daquilo que estamos conseguindo naquele momento, porque isso vai nos ferir. Então, sim, nós vamos trabalhando, conquistando aos pouquinhos. Se percebemos em nós a condição de irmos um pouquinho além, aí nós vamos um pouco além. Por quê? Porque nós estamos buscando, estamos trabalhando, estamos buscando aprender, estamos refletindo, estamos olhando para dentro de nós. Mas tudo é gradativo, tudo é com cuidado. A evolução não dá saltos, nos diz Emmanuel. Não é? Porque realmente tudo é com cuidado, porque precisamos verdadeiramente aprender algo para passar por aquilo e depois seguirmos um pouquinho mais adiante. Então, olha a preocupação também, né, da lei natural e que os espíritos trazem para nós para o nosso autocuidado. Então, nós temos que ir dentro das nossas condições, mas com esforço, né, com a busca. Não na ociosidade, mas dentro das nossas condições. Então, esse autocuidado é muito importante. Por isso eles dizem, segundo as suas aptidões naturais, calma, calma. Nós vamos conseguir chegar lá com boa vontade, com esforço próprio, mas vamos dentro das nossas aptidões naturais. Tá? Isso para quê? Para que a gente se perdoe em muitos momentos das nossas quedas, para que a gente não se culpe tanto dentro dos nossos erros, das atitudes equivocadas que tomamos, porque estamos ainda, né, trabalhando essas aptidões, tá? Então isso é importante também para nós, para não vivermos nessa amargura da culpa, né? Não temos na nossa consciência isso, analisarmos, observarmos o erro, aprendermos com ele e seguirmos adiante para não cometê-lo mais, nos esforçando. Mas esse autocuidado é muito importante também. Então, essa resposta dos espíritos nos traz muitas reflexões, né, de tudo o que pode nos trazer o desgosto. Mas dentro desse desgosto, tudo que eles falaram para nós, eles deixaram muito claro que a responsabilidade é nossa, como sempre. A responsabilidade de sentir esses desgostos é nossa, né, pela falta de tudo isso que eles falaram. A responsabilidade de como vamos... Desgosto aqui nós podemos pensar também, as aflições. Desgosto... desgosto não, desculpa. A forma como recebemos essas aflições para trabalharmos em nós esses sentimentos, né, para recebermos da maneira mais tranquila. Agora, se então... vamos seguindo aqui. Então, nós temos aqui um exemplo, uma passagem do Cristo, que também nos traz muitas elucidações a respeito. Então, nós temos na cidade de Jericó um cego, mendigo, cego, chamado Bartimeu. E Bartimeu ficava ali na estrada, né, pedindo as suas esmolas. Essa era a vida de Bartimeu. E ouvindo falar de Jesus, e sabendo que Jesus passaria ali pela cidade de Jericó, ele ficou então entusiasmado. Ele vivia em apatia, ele vivia no desgosto, ele vivia na desilusão, né? Ali só pedindo as suas esmolas. E ele ficou então entusiasmado com a vinda do Cristo, porque ele já tinha ouvido falar, já sabia que Jesus curava, né, muitas pessoas. Então, claro que aquilo deu esperança para ele. Então, veja bem, olha a fé ali naquele momento. Então, essa passagem de Bartimeu, de Cristo com Bartimeu, ela nos traz muitas reflexões também. Então, no primeiro momento ali, a fé de Bartimeu. Quando ele sentiu aquela fé, ele sentiu aquela esperança. E ele teve, então, uma motivação na vida. Né? Ele se alegrou ali naquele momento na espera da passagem de Jesus. Então, quando começou ali o burburinho, o movimento, ele percebeu que Jesus estava ali,
Então, quando foi passando por ele então, ele grita, né? Ele clama com toda a sua força, né? E ele fala: Senhor, tende piedade de mim. Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim. Só que as pessoas que ele sempre, Jesus não estava sozinho, né? Jesus sempre tinha uma multidão com eles, além dos discípulos, as pessoas, os curiosos, aqueles também que queriam a cura, né? Então Jesus, e queriam aprender com Cristo, então Jesus tinha sempre uma multidão ao lado dele. E essa multidão e essas pessoas em volta ali criticaram Bartimeu, porque ele estava gritando ali: não, fique quieto, não tiveram aquela compaixão, né, da necessidade dele. Mas ele insistiu seguindo Jesus e clamando e gritando ali, né, Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus o escutou e pediu que o trouxessem para perto dele, não é mesmo? Então Bartimeu foi para perto de Cristo. E chegando lá, Cristo faz uma pergunta a Bartimeu. Ele diz: o que queres que te faça? Então Bartimeu, obviamente, responde: Jesus, que eu enxergue. Então Jesus fala: vá, siga, a tua fé te salvou. E realmente Bartimeu começou a enxergar. Aí Bartimeu, entusiasmado, né, com a visão, com aquilo tudo que estava vendo, quando ele se virou para agradecer Jesus, Jesus já tinha partido. Então vamos refletir sobre essa passagem. Por que Jesus fez essa pergunta para Bartimeu? Bartimeu era cego. Não era óbvio o que ele queria se aproximando de Jesus? Jesus precisava fazer essa pergunta? Era óbvio que Bartimeu queria enxergar, ele era cego, ele queria ser curado da visão. Claro que Jesus sabia disso, mas, como tudo que Jesus fez, todas as suas atitudes, por menores que sejam, aparentemente mais insignificantes, todas as suas palavras, tudo, nada foi em vão, tudo foi um grande ensinamento para nós. Então Jesus queria deixar ali, para a humanidade toda, um grande ensinamento. E foi o que aconteceu. Então, na realidade, Bartimeu, essa passagem de Bartimeu, a figura, né, a figura de Bartimeu, ela se tornou um símbolo daqueles que são espiritualmente cegos. Espiritualmente cegos. Por quê? Porque eles clamam pelo auxílio de Jesus, né? Mas não aceitam a forma como recebem. E vamos analisar por quê. Quando Jesus pergunta para Bartimeu: o que queres que te faça? Ele está chamando aquele espírito ao entendimento da situação em que ele se encontra. E isso é para nós. Quantas vezes pedimos coisas, pedimos a cura, pedimos a libertação de uma aflição, não é? Sem entendermos que aquilo que estamos passando é o melhor para nós. Sem entendermos, sem compreendermos que aquilo que estamos passando é misericórdia de Deus para o nosso trabalho íntimo, é oportunidade de nosso trabalho íntimo, e é aquilo de que necessitamos. Então Jesus pergunta a Bartimeu para compreender se ele entendia o porquê daquela situação e aquilo que realmente ele necessitava. Sim, Bartimeu falou da sua cegueira, que iria a cura, e Jesus o curou. Jesus o curou, porque era aquilo que era o melhor para ele. Mas e para nós? Às vezes pedimos a cura e a cura não é o melhor para nós. Porque a cura vai nos fazer voltar para aquelas atitudes erradas, aquelas atitudes contrárias à lei de Deus. Entendem? Às vezes aquela aflição que estamos passando, né, é tudo aquilo que necessitamos para compreender as nossas atitudes diante da vida, diante das pessoas, para compreendermos os nossos sentimentos diante das coisas e das pessoas.
e transformarmos, nos mudarmos diante dessa aflição. Então, esse símbolo, essa simbologia dessa passagem de Bartimeu não é relacionada à sua cura, à sua cegueira. O ensinamento nessa passagem é a pergunta de Cristo. Então, nós temos que fazer essa pergunta para nós, né? O que será que eu quero que Jesus faça por mim? O que será que é melhor para mim? Será que eu reconheço, né, a importância dessa minha situação, na minha progressão espiritual, no meu trabalho do Espírito, nesta vida? Então nós não podemos ser espiritualmente cegos, nós temos que compreender essa lei natural, as consequências dos nossos atos, né? Compreender o que Jesus deixou para nós de ensinamento, compreender aquilo que estamos recebendo, porque é trabalho para o nosso espírito. E se temos todo esse entendimento, nós vamos ter aceitação. E aceitação não quer dizer não sofremos. Não quer dizer não sofremos. Quer dizer saber sofrer e saber passar pelas aflições. Então nós estamos falando deste momento das aflições, dos desgostos, por quê? Porque o nosso tema é tem de ânimo. Bom ânimo. Então, se nós temos, e temos realmente as nossas aflições, nós temos que ter este bom ânimo para passar por elas. Então, nós temos no livro O Problema do Ser, do Destino, da Dor, no livro de Leon Denis, e que ele nos traz uma importante reflexão, nos dizendo que todos nós temos, porque fomos criados assim, com algo que ele chama de potências da alma. Ou seja, nós temos em nós condições de trabalharmos bem e passarmos por todas essas aflições, de uma forma boa, de uma forma de aceitação, de compreensão, sem a revolta e com o aprendizado necessário no final. Então ele nos diz assim, que todas as causas da nossa felicidade não se acham em lugares nenhum, em nenhum lugar determinado do espaço, não é? Naquele momento do meu espírito eu vou ter felicidade, naquela situação, então aqui no plano material, quando eu conseguir isso, quando eu morar naquela casa, quando eu morar naquela cidade, quando eu fazer essa viagem, quando... Não. Em nenhum lugar do espaço físico, espiritual, nenhum lugar está a nossa felicidade, né? Nenhum lugar determinado. A nossa felicidade verdadeira está em nós, nas profundezas misteriosas da nossa alma. Então é em nós que nós temos que buscar a verdadeira felicidade. E a verdadeira felicidade não está em não termos problemas, não está em não termos aflições, está na maneira como trabalhamos todas elas. Então aqui existe que também ele traz para nós, uma sabedoria persa, né, que faz parte da sabedoria daquele povo, que é muito interessante, que é uma frase assim: vós viveis no meio de armazéns cheios de riquezas e morreis de fome à porta. Olha, veja bem. Então eles, né, aquele povo, a sabedoria persa, nos diz que nós vivemos no meio de um armazém de possibilidades ilimitadas e de tantas riquezas, né? Só que nós morremos. A míngua, na pobreza, na infelicidade, sem nada, às portas. Ou seja, nós estamos ali, está ali para nós. Basta o quê? Abrirmos esta porta e pegarmos essa riqueza, que é a sabedoria, né? Que é o conhecimento, que é a esperança, a fé, a quietude, no autoconhecimento. Nós temos tudo isso à nossa disposição. Deus nos coloca tudo isso, mas nós esquecemos de abrir esta porta, porque não olhamos para dentro de nós, não paramos, né? Não voltamos a atenção para as nossas necessidades verdadeiras, para a nossa condição, para o nosso entendimento. Então, Leon Denis vem trazendo para nós as potências da alma, e ele elenca como 8.
Ele diz que são 8 potências da alma. Então nós temos a vontade, nós temos a nossa consciência. A vontade ele diz que é a maior, é óbvio, é a mais importante. Se não tivermos a vontade, né, não teremos nenhuma das outras, não alcançaremos nenhuma das outras potências da nossa alma. Então ele diz que é a vontade, a consciência, que aí é a nossa consciência liberta, desperta, com conhecimento, né, da lei, com o autoconhecimento, essa consciência. O livre-arbítrio, nosso livre-arbítrio é para nós uma potência de alma, porque nós temos a condição de escolha. E como vamos escolher? Como vamos realizar? Né? Como vamos trabalhar esse livre-arbítrio? Com escolhas dentro da lei de Deus ou com escolhas distante da lei de Deus? Então, olha a consciência entrando aí, não é? Nos dando esse conhecimento para podermos realizar o nosso livre-arbítrio com a melhor maneira possível. O pensamento, que Emmanuel nos diz que é o espelho da alma. Então, o pensamento que nós temos e que é extremamente importante, que ele molda o nosso destino, porque tem vibração, tem peso, tem energia, é o nosso pensamento. Outra potência da alma, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Então, reformamos o nosso caráter através do nosso pensamento, porque ele vai externar, nós vamos externar o nosso pensamento através das nossas atitudes. Então, é o pensamento e a reforma do pensamento, a disciplina desse pensamento, o cuidado com o nosso pensamento. Pensar o que pensamos, não é? Refletir sobre aquilo que costumamos pensar da vida e das pessoas, nas situações. Então, é a reforma do pensamento, a disciplina. O amor, claro, e aqui nós estamos aqui, para aprendermos a amar, aprendemos a perdoar, né? Jesus foi o amor incondicional, ele trouxe, ele ensinou isso para nós. Aí tem na epístola de 1 Coríntios, que Paulo nos diz que ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ou seja, posso falar, e aqui é atitude, é fala, é tudo, né? Nossa, eu posso falar, mas se eu não tiver amor, exalando amor nas minhas palavras, nas minhas atitudes, nos meus sentimentos, nos meus pensamentos, se eu não for este amor aos outros e a mim mesmo, eu vou apenas fazer barulho. Apenas fazer barulho, né? Aí ele vem como também uma potência da alma, a dor. Olha aí as aflições, o desgosto, a agonia. A dor é uma potência da alma. Por quê? Porque tem a seguinte potência, a revelação pela dor. A dor nos revela a nossa necessidade de trabalho. A dor nos traz aquilo que precisamos corrigir em nós. Então ela nos revela aquilo que precisamos fazer. Então é a dor e a revelação da dor. Então, tudo isso são as nossas potências da alma. E tudo isso nós temos condições de trabalhar em nós, se batermos aquela porta, se abrimos aquela porta, né, daquele armazém cheio de riqueza, de sabedoria, de possibilidades. Está ali para nós. Nós nos esquecemos de adentrar naquele armazém, de abrir aquela porta. Então essas potências da alma, elas fazem parte de nós, é da nossa essência. Nós temos condições desse trabalho, não é? Deus não nos dá lições que ainda não podemos aprender e ultrapassar. As lições que recebemos são aquelas na justa medida do nosso aprendizado, da nossa oportunidade. E Jesus nos diz que se estivermos com Ele, caminhando com Ele, né, dentro dessa boa vontade, dentro desse bom ânimo, do acerto, o nosso jugo será suave, o nosso fardo será bem mais leve, porque Ele está nos amparando. Ele está cuidando de nós, nos protegendo, nos dando força, nos dando alento, né? Trabalhando, nos auxiliando nessa caminhada das aflições. Então não estamos sozinhos, não. Aí vem Paulo nos dizendo
na segunda epístola ao Timóteo, que Deus nos deu o espírito de temor. Não, Deus não nos deu o espírito de temor, não, de temeridade, não. Deus nos deu o espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Então, Deus nos deu o espírito de fortaleza, ou seja, de condição de trabalho. Nós temos condição de passar por tudo isso. De amor, então nós temos condição de amar, de enviar para a vida mais amor do que estamos enviando. E de moderação, nós temos em nós um equilíbrio que precisamos buscar para passarmos por tudo isso. Então, tem de bom ânimo, né? Nosso tema do encontro de hoje. Vamos ter bom ânimo para passar por todas essas nossas aflições. Porque não estamos sós. Porque temos Jesus, né? Acalentando a nossa alma, fortalecendo a nossa alma, nos guiando pelo caminho correto. Nós temos Jesus. E nós temos dentro de nós o que Deus nos colocou, né, nos propicia de trabalho íntimo, que são as potências da nossa alma. Então nós temos tudo para buscarmos a felicidade, mesmo hoje, dentro das nossas aflições. Nós temos condições de sermos mais felizes, mais amorosos, mais calmos, mais mansos, mais equilibrados, se olharmos para dentro de nós e reconhecermos em nós esse templo de Deus que somos, né? Com possibilidades infinitas, porque Deus nos fez assim. E não estamos sozinhos. Que bom que não estamos sozinhos, né? Que possamos manter essa consciência, essa fé e termos bom ânimo para seguirmos adiante nessa nossa escalada evolutiva. Eu agradeço a atenção de todos vocês e fiquem na paz de Jesus. Até nosso próximo encontro.